Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, à nossa casa de oração, para mais uma noite de reflexão. O tema dessa noite é Ação de Graças. Esse tema está no capítulo 19 do livro Palavras de Vida Eterna. Esse texto, ele trata em grande parte, 80%, do Calvário, do sofrimento que Jesus passou durante que ele carregou a cruz, esse sofrimento todo dele até a sua crucificação. Então, a princípio, ele já nos traz o pensamento de dor e sofrimento, que foi o que por onde Jesus passou. E ele começa assim: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quando a gente ouve esse bebei dele todos, a gente pode pensar em um brinde, Ergueu o cálice e Jesus, na Santa Ceia, junto com os seus apóstolos, ele estava brindando alguma coisa. Mas o que estaria Jesus brindando, sendo que só ele sabia que algum tempo, imediatamente após ali, no próximo dia, ele passaria por um sofrimento terrível, Ele ia passar pelo Calvário, ele ia ser crucificado, e ele estava brindando antes, mesmo ele sabendo que ele ia passar, ele estava brindando. Bom, como Jesus previu que ele ia passar por todo esse sofrimento, ele também previu que após esse sofrimento, ele teria a graça, que era encontrar com Deus, E ele fala que ele vai ao encontro do Pai. Então, nós podemos, dá para a gente pensar que ele estava brindando justamente, não aquele momento só com os apóstolos, mas sim, ele estava brindando o que ele ia conseguir depois de passar por aquela dor, aquele sofrimento, e deixando já de cara para a gente uma lição, de que toda vez, quase na maioria das vezes, todas as vezes que a gente passa por um sofrimento, passa por uma prova, por uma expiação, a gente ganha, ganha confiança, a gente ganha progresso espiritual, a gente acaba melhorando espiritualmente. Nós aqui, pobres mortais, brindamos pelas conquistas, e na maioria das vezes materiais, brindamos pelo nosso carro, pela nossa casa, enfim, sempre com uma vitória, alguma conquista de cunho material. Mas por que será que a gente nunca brinda as conquistas espirituais? Eu fiquei fazendo esse exercício, eu não me lembro de ter alguma conquista espiritual que eu pudesse brindar de imediato, por exemplo, eu acabei com o meu egoísmo, não conseguiria brindar isso, acabei com a minha soberba, também não consigo brindar. Então, essas mazelas, essas marcas que a gente traz do passado, são muito demoradas. A gente vai demorar várias e várias encarnações para andar um pouquinho, Talvez na próxima encarnação eu seja menos egoísta, talvez na 2 ou 3 para frente eu consiga falar: nossa, não sou egoísta. Puxa, mas vai demorar tanto tempo, Mas é assim, esse é um processo lento, é um aprendizado que a gente vai conquistando, ao longo das nossas encarnações. Quando nós passamos por uma prova muito dura, e agora entrando na parte de sofrimento, dor e sofrimento, que é realmente o que Jesus passou,
Quando então a gente passa por uma prova muito dura, como a perda de um ente querido, acometido por uma doença extremamente grave, são as duas talvez mais importantes que a gente possa comentar, né? Após passarmos por essa prova, a gente vai ter dois caminhos, né? Um é a resiliência. Eu vou tentar ficar calmo, eu vou entender o que está acontecendo, né? E vou tentar assimilar o que aconteceu, entender e me modificar para aceitar essa dor e ter um sofrimento menor. Ou eu me revoltar e abrir mão de toda a minha vida. Às vezes a gente encontra, né, pessoas que passaram por uma situação extremamente difícil, se tornaram alcoólatras, se perderam em algum vício, né, deixaram a sua profissão de lado, passaram a não ser mais o mesmo profissional que eram antes. Isso tudo é bem fácil de falar aqui, né? Tá aqui na frente. Eu tenho um amigo mineiro que ele falava assim para mim: Zé, tem coisa que é fácil falar e difícil fazer. E realmente, essa é uma coisa extremamente fácil de falar, mas imagino que seja extremamente difícil. E para vencer a dor e o sofrimento, nós temos que nos apegarmos à nossa fé e à nossa coragem. Porque é só através da fé, através da coragem e do melhoramento nosso interno que nós vamos conseguir avançar nesse terreno. A dor, ela é inevitável. A dor física, ela anuncia para a gente, ela é um alarme que o nosso corpo não anda bem, que nós precisamos de um tratamento. Se não tivéssemos a dor física, com certeza sucumbiríamos, ou já teríamos desencarnado há muito tempo antes. Tem uma outra dor, que é a dor que nós criamos. Essa é aquela que todo mundo já deve ter falado, né? Ter dividido ela e ouvido, e a gente ouve constantemente. É aquela pessoa que só reclama, né? Nossa, meu Deus, trabalhei o dia inteiro, trabalhei muito hoje. Nossa, pelo amor de Deus, tá chovendo. Nossa, pelo amor de Deus, tá sol. E isso vai somando na vida da pessoa. Isso vai transformando em uma dor. E essa dor vai transformando em sofrimento. Aí a pessoa passa a sofrer por uma intempérie, que ela não tem ação, que ela não tem controle. Eu não posso mudar, nós não podemos mudar o dia da chuva, nós não podemos mudar o calor do sol. E por que as pessoas reclamam e sofrem e sentem dor por isso, né? Será que nós que passamos, que fazemos, que temos esse tipo de comportamento, como nós reagiríamos diante de uma dor profunda, realmente, aquela que nos derruba, né? Aquelas que nos faz parar e falar: meu Deus, o que aconteceu comigo, né? É uma importante para que nós pensemos sobre isso. E a terceira dor que eu separei para a gente conversar hoje é a dor espiritual, que eu vou chamar aqui de provas e expiações. Essa faz parte da nossa vida. Nós não temos como evitar uma prova e uma expiação. Eu posso até, e vocês já devem ter visto os vários palestrantes aqui falando que a gente faz o planejamento espiritual e a gente vem para cá predeterminado para passar por algumas situações, e que essas situações nos deixarão melhor, que essa situação nos fará espíritos melhores. E essas provas, essas expiações, elas têm uma base lá atrás, na nossa vida pregressa. Como é que eu fui lá atrás, né? Será que uma pessoa que passa por uma prova terrível, o que ela fez lá? Aí vocês devem estar pensando: mas poxa, ele está falando que o Espiritismo usa olho por olho, dente por dente. Não. Olho por olho, dente por dente, se fosse vingança. Mas você passar por uma prova para que você aprenda é uma educação, é uma instrução. Então, se eu faço uma coisa muito terrível,
na próxima eu devo passar por essa prova terrível para eu aprender na prática, né, aquilo que eu fiz no passado. E é por isso mesmo que a gente não lembra exatamente aquilo que a gente fez no passado, e a gente, senão seria muito terrível para a gente. Quando acontece algo muito de ruim na nossa vida, nós devemos perguntar: eu poderia ou deveria ter evitado essa situação, né? Não, né? Não. Por quê? Se eu já vim combinado, se já veio no meu planejamento que eu teria que passar por aquela prova, que eu teria que passar por aquela expiação, não teria. Se eu deixasse, outro dia eu estava vendo na televisão lá, acho que era da Bahia, uma família, o filho passou na faculdade, o pai deu um carro, e ele para a faculdade bateu o carro e desencarnou. Puxa vida, mas qual a intenção desse pai? Não era melhor possível? Não era agradar o filho? Não era brindar com o filho? Não era homenagear o filho? Era essa. Será que aquele pai, aquele filho não tinham que passar por aquela situação para saírem melhor lá na frente, né? Para serem melhores lá na frente e terem o seu progresso espiritual? Com certeza era isso, né? E mais uma vez eu vou repetir, são situações muito fáceis de falar, extremamente difíceis de se fazer. E o que o Espiritismo diz sobre a dor? Que tanto a dor quanto o sofrimento são passageiros e temporários. Sim, né? Eu posso, uma pessoa pode, dentro da mesma encarnação, passar por uma dor e um sofrimento, vencer tudo isso, né? Ou ele pode passar por uma encarnação e na próxima encarnação ele vir a vencer esse problema que ele tem. Podem ser melhorados por meio de mudança de hábito, ações ou atitudes, né? Então, se eu ficar pensando todo dia que eu sou o culpado, que eu fui responsável, que isso dependia de mim e eu não fiz, eu não vou conseguir sair dessa situação, né? Eu preciso entender que tem forças superiores a mim, faltas que eu preciso resolver, e que às vezes a gente escolheu, mas que a gente não sabe que essa é uma das formas, né? Uma outra seria ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, pessoal que trabalha, né? Profissionais que trabalham nessa área. E nós não podemos esquecer que no estágio atual de desenvolvimento que a gente se encontra, e no planeta que a gente se encontra, que é um planeta de provas e expiações, todos nós temos umas elas para cumprir. Em intensidade maior ou intensidade menor, mais grave, menos grave, mais dor ou menos dor, todos nós teremos. Não é um planeta, não é uma encarnação para a gente vir e passear, e comemorar, e brincar. Não é, né? A gente vai ver, basta olhar do lado, né? E a gente vai entender essa desigualdade que existe. E às vezes até incomoda a gente, porque que um está tão bem e o outro está tão ruim. O que faz um ser tão bem e o que faz o outro ser tão ruim, né? Com certeza é a vida passada, é a vida pregressa dessa pessoa, e ela está aqui justamente para resgatar as suas faltas. Vocês lembram que eu falei no comecinho que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional, né? E a gente vai ver por quê. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado, vai depender de nós. A dor ela vem, mas dependendo do estágio de desenvolvimento espiritual de cada indivíduo, de cada espírito, vai reagir a essa dor de uma forma. Alguns podem reagir rapidamente. A gente vê casos, né, de pessoas que perdem entes e um tempo depois já está restabelecido, entende o que aconteceu, e outros não, outros demoram um pouco mais, né? Então, isso é independente não é que a gente possa falar que sirva para todo mundo.
Existem maneiras de atenuarmos o sofrimento, né? Trabalhando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, nos conectarmos a coisas boas, nos conectarmos a boas ideias, a bons pensamentos, isso nos trará um atenuamento das nossas dores e do nosso sofrimento. Mas tem um outro sentimento que anda junto com esses dois, que é a culpa, né? Que eu falei no começo. Poxa, eu deveria ter dado o carro para o meu filho? Ou aquele pai deve ter se questionado, deve estar se culpando. Nossa, se eu não tivesse dado o carro para o meu filho, não teria acontecido isso. Não teria acontecido com o carro, mas teria acontecido de uma outra forma. É inevitável, aquilo que a gente está falando. Então, não adianta a gente ficar se martirizando. Isso não vai resolver a situação, né? Muito pelo contrário, vai piorar a situação. O que nós temos que fazer é nos perdoarmos, né? Olha, não, eu fiz isso com a minha melhor das intenções. Era o sonho da vida dele. Passei por essa tragédia, passei por essa dor, passei por esse sofrimento, né? E vou ser melhor. A culpa pode ser simples, mas ela fere agressivamente a autoestima, derruba realmente a pessoa, leva ao remorso e ao arrependimento. Arrependimento por ter às vezes dado o carro. Aquele pai que eu acabei de falar, deve ter se arrependido profundamente de ter dado o carro para o filho, mas não era. O carro não é o causador, o presente não é o causador da ação, né? É a prova que a gente tem que passar. E não é só o pai, o filho também estava envolvido nesse processo, a mãe, os irmãos, tem uma família, tem um grupo de espíritos que estão envolvidos nesse processo. Eu vou falar bem rapidinho, para a gente só relembrar um pouco como é que é a família. A gente tem a família da terra, a família terrena aqui, né, que está encarnada hoje, e que essa família vai terminar com o desencarne. E vai ter uma família no plano espiritual, que são grupos de espíritos, com o mesmo pensamento, com a mesma conexão. Esse grupo de espíritos, eles reencarnam para expiar as suas faltas, para melhorar, e sempre vem alguns junto para dar apoio. E assim a gente forma a família. Então, esse sofrimento, às vezes, não é só de um, é o sofrimento da família toda, todo mundo está envolvido nesse processo. Eu queria fazer com vocês aqui agora algumas reflexões sobre o sofrimento. O sofrimento é como se fosse uma dor crônica, não tratada. Ele fica ali, né? Às vezes você tem um momento de felicidade, mas ela volta de novo, né? A gente tem uma chance, mas ela está sempre ali. Não sai, não larga da gente, né? O sofrimento, ele atenua-se com o crescimento espiritual. Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas nós vamos para um planeta mais para frente, de regeneração. Vamos seguindo na nossa caminhada espiritual, num ponto em que isso vai estar entendido, isso vai estar sedimentado dentro da gente, e esse tipo de dor não nos trará mais sofrimento. O sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. Então, às vezes, o espírito veio precisando passar por um processo mais drástico para que ele acorde realmente e na próxima encarnação ele então volte de uma forma mais elaborada. O sofrimento é o misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Então, quando passamos por um processo de sofrimento muito forte, somos pessoas melhores, né? E eu tenho aqui, queria falar algumas diferenças da dor e sofrimento. Dor é sentimento de tristeza, mágoa, aflição, pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Então, a dor, ela é terrível, porque ela não só
nos traz esse mal, mas faz ficar mal com todo mundo, né? E o sofrimento é a dor física ou moral, quando enfrentado pelo indivíduo, com coragem e resignação, torna-se fator de aperfeiçoamento espiritual. A dor e o sofrimento são muito pessoais, né? Se nós tivermos dois casos idênticos, em famílias com espíritos diferentes, cada um vai reagir de um jeito, né? Um pode ser que reaja com resignação e o outro reaja com uma dor mais intensa e com um sofrimento maior. E para finalizar, pessoal, eu queria falar sobre o poder da dor. Pessoas que passam por uma dor terrível, né, uma dor forte, que realmente abale as suas estruturas, que mexa com ele, e ele sai dessa dor mais forte, resignado e mais forte, com certeza não haverá mais notícia ruim que abale essa pessoa, esse espírito, né? Se ele passou por uma tragédia, por uma forte dor e conseguiu vencer essa dor, vamos chamar assim, não tem mais notícia ruim, não tem mais fatos ruins que abalem essa pessoa, né? Então, com certeza, após a dor e o sofrimento, como Jesus, nós vamos receber a nossa graça, né? E vamos poder brindar. Vamos, pessoal, agora passar então para o nosso passe magnético. Desejo a todos uma excelente semana e que Jesus os acompanhe.